Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês 7 coisas que nós fazemos aqui em Portugal e não fazíamos no Brasil. Se você chegou aqui agora no canal, já se inscreve, já curta esse vídeo que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Para quem não sabe, um dos principais motivos, para nós virmos aqui para Portugal foi em busca de qualidade de vida. Então, às vezes, coisas no dia a dia, coisas que a gente até estando no Brasil não sente tanto impacto e tudo mais, mas quando a gente chega aqui em Portugal, que a gente começa a observar algumas coisas, começa a passar por situações diferentes, a gente passa a perceber. São coisas pequenas, mas que com o passar do tempo você vê que isso faz uma diferença gigantesca. Então, hoje eu vou trazer para vocês 7 coisas que para alguns pode ser besteira, pode parecer simples, mas que pra gente fez uma diferença imensa. São coisas que a gente não conseguia fazer no Brasil e que a gente faz aqui em Portugal. A primeira coisa que eu faço aqui em Portugal e não fazia no Brasil é andar sozinha na rua à noite. Então assim, no Brasil, uma mulher andar sozinha tarde da noite na rua, assim, é algo que realmente a pessoa evita, assim, ao máximo. Você realmente só faz esse tipo de coisa se realmente for algo extremamente necessário, porque é muito perigoso. Então aqui, tanto a gente aqui consegue andar normalmente pela rua tarde da noite sozinha, como também é muito comum a gente ver. Até esses dias a gente passou de carro e vi uma mulher passando sozinha assim na estrada, no cantinho da estrada, e era uma estrada que só tinha mato de um lado e mato do outro. Então a gente até olhou assim, fez no Brasil impossível uma mulher tá andando sozinha numa estrada dessa que era pouco movimentada e que só tinha mato dos lados, e andar sozinha, porque realmente era certo que poderia acontecer alguma coisa, passar alguém assaltar ou passar alguém sequestrar, sei lá, acontecer alguma coisa desse tipo. Então isso é uma coisa para alguns tão pequenas, mas que pra gente faz uma diferença imensa, você poder andar com tranquilidade de noite na rua sozinha e não ter preocupação de que vai ser assaltado, de que vai ser sequestrado, de que vai acontecer alguma coisa com você. Então isso é algo assim bem assim interessante que a gente faz aqui e que a gente sente uma diferença enorme. Outra coisa que a gente faz aqui e não fazia no Brasil é, por exemplo, a gente tá andando de carro, por exemplo, tarde da noite e vai passar num semáforo. E aí você para no semáforo, Se o semáforo estiver fechado, você para normalmente no semáforo. No Brasil, quando a gente ia passar tarde da noite por determinados locais, determinados bairros e tal da cidade onde a gente morava, olhava assim um lado para o outro, não vinha carro e passava direto pelo semáforo, porque estar parado ali era um perigo imenso de assalto. Então, se tinha vários casos de que em determinadas localidades, da cidade onde a gente morava, pessoas que estavam lá com o carro parado respeitando o sinal, e aí simplesmente chegou o pessoal armado e assaltou, O pessoal levou até o carro, inclusive. Então isso era uma coisa que a gente tentava ao máximo não fazer, não ficar parado, tarde da noite, em local que tivesse pouca movimentação, porque realmente era muito perigoso. Então isso é uma coisa tão pequena, mas que faz uma diferença, enorme. A terceira coisa é algo que eu acho que causa bastante impacto em todo brasileiro que chega aqui em Portugal. É o fato de você poder andar na rua com o celular. Então, seja você andar na rua filmando alguma coisa, tirando foto de alguma coisa, ou falando mesmo, conversando com alguém pelo WhatsApp, ou mesmo em ligação, e você conseguir fazer isso tranquilamente andando na rua, e não ser assaltado, não acontecer nada do tipo, porque no Brasil realmente é muito complicado fazer esse tipo de coisa. No Brasil é um pouco complicado de você fazer isso, porque mesmo se você não morar num bairro que seja muito perigoso, mas a insegurança que a gente tem, a sensação de insegurança, o fato de a gente já conhecer pessoas que estavam andando na rua e com celular e foram assaltados, então faz com que a gente tenha medo e não ande. Então, isso era uma coisa que a gente não fazia de jeito nenhum no Brasil. Inclusive, até quando eu precisava andar de ônibus, eu andava com 2 celulares. O celular que eu usava normal e um celular velhinho, porque se acontecesse de chegar algum assalto, alguma coisa do tipo, eu tinha como dar um celular mais velho para não perder o celular que eu usava. Então, realmente, isso é algo que eu acho que é um impacto gigantesco para todo brasileiro que chega aqui em Portugal. Outra coisa bem interessante é que, por exemplo, a gente aqui costuma muito pro Parque da Várzea, que é um parque que tem aqui em Torres Vedras. E aí você vai pro parque, leva lá suas coisas, e aí você deixa lá suas coisas na grama
E aí você vai brincar com seu filho, vai passear, vai fazer alguma coisa. E essas coisas ficam lá, passam pessoas por perto, mas ninguém mexe. Então no Brasil isso era uma coisa que realmente a gente não conseguia fazer. Tanto que quando a gente ia pra praia, por exemplo, nunca entrava todo mundo ao mesmo tempo no mar, porque a gente tinha medo de deixar as coisas na areia e passar alguém e levar alguma coisa. Então sempre tinha que ficar alguém lá tomando conta das nossas coisas enquanto a gente ia tomar banho de mar. Então isso é algo também muito legal. É tanto que logo quando a gente chegou aqui, a Aurora ainda era bebezinha, né? E aí eu tava com ela no carrinho e a gente foi entrar num café. E eu tirei ela do carrinho, né? Aí Jefferson disse, não, deixa o carrinho aqui fora, porque não dava pra entrar com o carrinho dentro mesmo do café. Aí eu cheguei, olhei pra ele assim, espantada, eu fiz, mas a gente vai deixar o carrinho aqui fora, ninguém vai mexer? Então realmente, gente, ninguém mexe, tá, nas coisas. Então, isso, lógico, você não vai também tá deixando o bolso, deixando tudo assim, jogado aí, e ir lá pra longe e tal, porque pode acontecer realmente de alguma pessoa mexer, porque principalmente dependendo do local onde você está, grandes centros e tudo mais. Mas aqui na cidade que a gente mora, realmente é algo que a gente não vê acontecer. Então isso traz uma tranquilidade e uma paz muito grande pra gente, você poder brincar sem precisar ficar o tempo todo olhando pros lados para ver se não vai passar alguém, se não vai ninguém mexer nas suas coisas. Então isso traz uma tranquilidade muito grande pra gente. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu tô falando aqui é a nossa experiência, certo? Em relação ao que a gente vivia no Brasil e o que a gente vive aqui em Portugal. Pode ser que você que vive aí no Brasil não passe por esses tipos de situações e pode ser que você que tá aqui em Portugal também não passe por nada disso. Mas a nossa opinião, né, o que a gente já vivenciou aqui, o que a gente vivenciou no Brasil, é isso, para ficar bem claro, porque tem muita gente que chega e diz, ah, mas por que não é assim? Ah, por que não acontece desse jeito? Onde a gente morava, nossa experiência acontecia dessa forma. Se a sua é diferente, tá ok também. Outra coisa bem interessante que a gente faz aqui, que não fazíamos no Brasil, é jogar o papel higiênico dentro da sanita. Aqui é muito comum, em alguns locais específicos que, tipo, quando não é para jogar, tem lá um aviso. Gentileza, não deitar papel na sanita. Mas o normal mesmo é que você jogue dentro da sanita. E aí sempre tem um lixeirinho lá no banheiro, mas é para você jogar outro tipo de coisa, tipo absorvente e tal, esse tipo de coisa que não seja papel. Mas normalmente o papel higiênico se joga na sanita. E aqui a gente passou a fazer isso, coisa que no Brasil a gente não faz. Então até mesmo quando a gente foi no Brasil de férias, a gente tem que ficar se policiando para não jogar o papel higiênico dentro da sanita. A sexta coisa, eu quero fazer até uma pergunta para vocês que são brasileiros, né, que vivem aí no Brasil. Você alguma vez consegue passar na faixa de pedestre sem olhar para os lados ou sem ficar lá um tempão assim com a mão esperando alguém ter a boa vontade de parar para você? Então assim, a gente realmente no Brasil ficava lá esperando, olhava, ficava lá com a mão. Quando os carros paravam, mesmo assim a gente ainda ia devagarzinho e olhando, porque mesmo os carros tendo parado, poderia vir uma moto assim, sair por trás de um carro e bater em você na faixa de pedestres. E isso é uma coisa que aqui não acontece. Então aqui, antes de você chegar na passadeira, né, que chama aqui a faixa de pedestre, se chama passadeira, antes de você chegar, os carros já estão parando para você passar. Então a gente não precisa ficar lá com o braço esperando um tempão, alguém parar para poder você passar. Então aqui realmente a gente vê que isso é algo que funciona muito. Os motoristas, eles realmente têm muito respeito, né, pelo pedestre e sempre param quando a pessoa vai passar. E se por acaso ele não viu que você ia passar e passou direto, né, não esperou você passar, eles pedem desculpa e tal. Então assim, é algo que a gente vê e que a gente acha muito legal. Realmente a gente tem até que se policiar quando vai no Brasil, porque a gente fica querendo passar de uma vez. E acostumado, né, com o que a gente faz aqui. E aí realmente lá não dá pra fazer isso. E a sétima e última coisa que a gente faz aqui em Portugal e não fazer no Brasil é passar a maioria das compras, né, de coisas que a gente compra no débito. No Brasil é muito comum a utilização de cartão de crédito. Aqui em Portugal existem sim cartões de crédito, mas não é algo tão comum. Então aqui a maior parte das coisas que a gente compra, a gente utiliza mesmo o débito. No Brasil não, a gente já utilizava mais o crédito e parcelava e tal, então aqui a gente usa mais o débito. Isso é uma coisa muito boa, porque
evita que você fique fazendo muitas dívidas. Então você consegue ter um controle financeiro maior. No nosso caso, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente espera primeiro ter o dinheiro para depois ir comprar aquilo que a gente quer. Coisa que no Brasil, às vezes, a pessoa se precipita e acaba comprando antes e ficando, né, cheio de contas e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito boa que a gente faz aqui. E que eu acho que se no Brasil todo mundo fizesse isso, existiriam muito menos pessoas, né, com a mão na cabeça, com um monte de conta para pagar. Então, isso é algo muito positivo que a gente faz aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Você que é brasileiro e vive aqui em Portugal, faz alguma dessas coisas? Tem mais alguma coisa que vocês fazem que eu não falei aqui? Fala pra gente aqui nos comentários que a gente também quer saber. Se você chegou aqui agora, já se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Vai lá também no nosso Instagram, no @escolhereuropa, que a gente tem muito conteúdo interessante. A gente tá todos os dias fazendo stories, postando no feed lá, postando no Reels, então a gente tá sempre trazendo muita informação interessante para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!